4 de agosto de 2020, um dia que vai fazer parte da sua história de transformação. Gente, tô super feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, porque hoje a gente dá início a um novo ciclo de transformação. Nessa jornada da transformação, há um toque especial no comportamento. Pois é, você está aqui, está chegando, vem chegando, vai convidando a galera, vai pôr esse aviãozinho, gente, para tudo. Olha, pensa assim, desenvolver. Nós vamos falar de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Nós vamos falar de ampliar o autoconhecimento na terça que vem. Na outra terça, nós vamos falar da importância que há de praticar a inteligência emocional. E vamos fechar o mês com chave de ouro, falando sobre ativando, utilizando as forças e virtudes que todos nós temos. A doutora Cláudia Horta já está preparadésima, já fizemos os nossos alinhamentos e hoje eu quero te chamar para você olhar para o espelho, se perceba. Esta live, assim como as 3 demais, elas têm como rico objetivo contribuir com a sua transformação. Vai dizendo de onde você é, vai colocando de que cidade você é, da expectativa que você tem dessa live, participa com perguntas, sabe? Diz assim, o que você precisar saber, pergunta para a Cláudia, pergunta para mim. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui oferecendo o nosso tempo. Talvez essa seja a moeda mais preciosa de todos nós. Assim como vocês também estão oferecendo esse tempo de partilhar esse conhecimento. E o bom é que ele estará disponível, gravado, para que depois você possa acessar novamente. A jornada da transformação comportamental começou agora. A partir do momento que você decidiu se transformar, você já começou o seu processo. Você fala, Rosana, eu já estou nesse processo faz tempo. Então, eu estou falando desse ciclo, eu estou falando desse momento da tua vida. Eu estou contando para você coisas que você já sabe, mas que você e eu precisamos estar atentos para que as nossas transformações nos façam respirar novos ares. Hoje foi um dia intenso aqui na Ciclos, intenso. Eu comecei de manhã com uma live voluntária com mulheres maravilhosas. Depois, às 19h30, eu estava com o mercado de seguros. Se você quiser me ouvir, você vai lá na rádio web, Rádio de Seguros MA, que é a Rádio de Seguros do Maranhão. E a partir do Maranhão, a gente está alcançando o mundo, falando de competências e de desenvolvimento do profissional de seguros. Vai lá, toda terça, às 19h30. A Cláudia já está por aí, já está acenando para nós. Pode solicitar a entrada, minha querida, que eu vou te receber com muito, muito carinho. Matheus tá aí, a Ângela, quanta gente boa, a Mari, olha, gente boa chegando. Se você estiver aí pertinho, caderno, smartphone, o meu tá aqui, não dá pra pegar, né? Tô aqui, ó, digitando algumas coisinhas. Olha só, é muito, muito importante que você anote o que você precisa pensar mais profundamente. Anote as ideias que você tem. Gente, tem gente que não se desenvolve. Tem gente, eu e você. Essa gente que eu tô falando. Essa gente que eu me refiro. Gente, a gente precisa se ajudar. Tô falando muito gente, né? É que eu tô animada pra essa gente começar logo. E eu penso muito na importância de me transformar pra melhor. Eu fico tão triste quando eu me transformo pra pior. Espero não ter decepcionado. Mas às vezes, ao invés de eu melhorar, eu pioro, eu regrido. Por isso que nós temos que ter pessoas ao nosso lado, que olhem o nosso desenvolvimento com amor, com respeito, com sinceridade. Ah, o Beassus tá aí, parei tudo. Um beijo no seu coração. É um amigo queridaço. Quero falar com você depois, viu? Depois das lives. Quero falar com você amanhã. Beassus, foi com você que eu tomei pela primeira vez um capelete lá em Porto Alegre. A gente foi treinar o Sicredi, não foi? Coisa boa. Quanta gente boa chegando. Tem gente que trabalhou com a gente, Cláudia, que tá chegando aqui. Tem gente que... A minha história da Cláudia é bem bacana. Num outro momento a gente marca uma live só pra contar, tá bom? Cláudia, pode chegar, pode solicitar a entrada, ver se dá certo aí. Eu vou até acompanhá-la aqui. Vou acompanhá-la aqui do ladinho. Gente, olha só. Eu quero chamar você para uma reflexão bem bacana. As 2 profissionais que eu trouxe aqui são profissionais do desenvolvimento humano. Elas têm diante delas
Pessoas que desejam se transformar e pessoas que não desejam se transformar. E eu acredito que você quer se transformar, porque você está aqui. Mas a gente tem algumas resistências. E hoje a gente vai assumir. Eu quero me desenvolver. E olha quem que eu chamei aqui. Clau, seja muito bem-vinda. Gostei do cenário. Tá lindo esse cenário aí, hein? Gostou? Caprichei para cada um aí, muito querido. Muito legal, amor. Clau, me Muito assusta, você obrigada pelo entrou. Tem um monte de gente que convite. trabalhou com a gente, Que tá? bacana, Rô. Eu Que consegui ver só bom. algumas pessoas que estão, não consegui ver todas, mas que alegria, né? Ver tanta gente especial, num momento tão especial para nós duas também. E hoje é dia de esticar e se desenvolver. É dia de, Isso. olha, fortalecer os músculos desse cérebro. Um, dois, três, quatro. E olha, eu e você estamos abertos. E você vai anotar. Aqui, ó, não é uma live para admirar. É uma live para admirar, se inspirar e fazer acontecer. Tá bom? Isso. Então, eu trouxe uma pessoa extremamente prática, rápida e que vai nos dar muitas dicas importantes. Cláudia, você que tem uma formação tão eclética e que reúne tudo isso com um coração gigante. É incrível, Cláudia, quando eu posto no LinkedIn que você vai estar aqui, quando eu coloco nas redes sociais, as pessoas se referem a você com dois blocos, né? O quão competente você é e quão humana você é. E eu amo Ai, você que e tenho bom. o privilégio de poder me conectar a você e você a mim para a gente contribuir para muita gente, com muita gente, para a gente caminhar. Vamos lá? Fique à vontade e pode tocar e eu vou te avisando do horário. Pode ficar tranquila, tá bom? Você que está chegando, Perfeito. vai chegando. Perguntas na caixinha, tá, gente? Bora lá. Joia! É um prazer estar aqui, né? Nós vamos, durante agosto, falar alguns temas. Verdade. E hoje, né, a Rô deu um nome super bonito para aquilo que eu vou falar, que é desenvolver-se é um imperativo, né? Bem coisas de Rosana, né? Ou seja, não tem opção, a gente tem que se desenvolver sempre. E todos sabemos, mas é necessário se libertar para a aquisição de novas habilidades socioemocionais e vencer os medos que nos impedem nessa transformação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho como que, né, o nosso cérebro funciona, como que a gente pode enfrentar o medo e Legal. também vou falar de algumas habilidades socioemocionais, né? São várias, né? Eu escolhi algumas para que a gente possa compartilhar, para que possa ser um pouco mais eclético para todo mundo, né? Para todos os perfis. Então, Perfeito. assim, a gente está vivendo um momento assim bastante único e distinto. Eu acho que assim nós brasileiros, né, nunca vivemos um momento tão particular, Verdade. tão atípico. E ele tende, né, é, ele pede uma adaptação muito maior. É verdade. Nós, seres humanos, nós temos um potencial para nos adaptarmos de uma forma assim, quase que sobrenatural. A gente se adapta. A gente tem a facilidade de se reinventar. A gente vê tanta coisa, né? Tantas histórias. E assim, tem muitos negócios quebrados, muitos negócios, né, que faliram, mas a gente vê tantos negócios sendo, né, emergindo, Fluindo, né? não é? É verdade. Né? Tantas incubadoras aí, tantas ideias que vieram nesse momento. Então, nós temos uma facilidade de a gente se adaptar. E eu acho que nós estamos num momento em que, pessoalmente, né, não só profissionalmente, a gente tem que se reinventar para esse novo comum. Eu não gosto muito desse novo normal. Até porque, assim, né, eu como psicóloga, assim, é complicado a gente falar, né? Normal não é normal. É Até verdade. porque cada um é único, né? É tão especial, cada um tem seu estilo. E assim, mesmo as pessoas com dificuldades aparentes são normais, porque todo mundo tem dificuldade. É que algumas são escondidas. Então, para mim, eu gosto muito de falar esse novo comum.
é uma nova forma e a gente vai ter que se reinventar. Então, esse tema de transformação é super, assim, adequado, né, propício, oportuno. E o que que acontece? Existe um viés de negatividade. É uma teoria do Daniel Kahneman, e assim, e devido à nossa natureza, né, nosso instinto, porque a nossa parte, eu vou falar já já do cérebro, mas a nossa parte primária do cérebro é uma parte bem primitiva. Então, por questões de proteção, né, instintiva, a gente tende a fazer leitura do cenário, né, e ver as coisas ruins, até para uma forma de a gente poder se defender, uma forma de se proteger. E aí o que acontece? Então, aquilo que é ruim é o que, né, as mídias normalmente elas sabem disso. Então, as pessoas, né, a gente tem tantos jornais falando tanta coisa ruim, por quê? Isso dá ibope, porque a tendência do ser humano é, assim, gravar essas coisas ruins. Por esse viés de negatividade que é necessário para a gente poder se proteger. E aí o que acontece? A gente vivencia situações boas e ruins, a tendência de ficar ruim. Só que é terrível, né? 3 minutos, gente, 3 minutos de situação ruim, de notícia ruim, de passar por uma dificuldade, libera 12 horas de cortisol. Uau! Olha que terrível. 3 minutos libera 12 horas de cortisol. E aí, o que que acontece, né? O cortisol, ele libera radicais livres. Então, isso pode acarretar inúmeros danos. Ele pode comprometer a libido, ele pode comprometer o sono, né? Então, tantas pessoas falam assim, poxa, eu tenho mais liberdade até às vezes de dormir até mais tarde, porque está trabalhando em home office, não precisa se deslocar, e a pessoa não consegue dormir. Por quê? Essa liberação, né, de cortisol, isso afeta a imunidade. E é tudo aquilo que a gente, nesse momento, não precisa. Nós precisamos estar com a nossa imunidade bombando, né? Então, primeira coisa, a gente quer se transformar, a gente tem que, sabe, filtrar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente busca, pesquisa, lê. Não vai nos fazer um bem olhar tanta desgraça, dar ênfase a tantas situações, porque isso gera um mal. E não só nesse momento de pandemia, em qualquer momento das nossas vidas. E aí o que acontece? 3 minutos, né, de alegria, 3 minutos de boas novas, notícias, 3 minutos de gratidão, né? Então, assim, eu sou grata de estar aqui, né, compartilhando esses conhecimentos, trocando, aprendendo. 3 minutinhos libera 12 horas de ocitocina, que é o hormônio do amor. É verdade. E libera serotonina, que é o hormônio da felicidade. Olha que tremendo. Além da serotonina, né, ser o hormônio da felicidade, ele é um neurotransmissor, né, que faz sinapses lá e evita, né, que ocorra depressão, outras situações ruins. Então, a primeira decisão para a gente poder ter aprendizado, né, como desenvolvimento como imperativo, né, como diz a Rô, é decidir selecionar aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio. E assim, e é uma decisão, porque tem um bombardeio de coisas. Tem um bombardeio de desgraça, de notícias. Então, decida a liberar ocitocina e serotonina. Amém? Decida, né? Não escolha liberar cortisol, que isso não vai fazer nada bem. E assim, a gente não estando com o corpo bem, com a mente bem, a dificuldade para aprender é terrível.
E sem contar que assim, né, a gente tem que colocar máscara, que é difícil, né, respirar, oxigenar. Então, assim, tudo isso só piora a situação no momento. Então, a gente tem que oxigenar nossa mente, liberando hormônios bons, hormônios positivos. Não que o cortisol não seja bom, mas não em alta dose, né? Ele é É bom uma em pequena descarga, né? E é prolongada, né? É uma descarga e prolongada. então tem que ser em pequena dose. Então, a gente precisa decidir mudar os nossos hábitos, né? Mudar as nossas atitudes e a gente tem que decidir aprender, né? Eu coloquei aqui, pensando nas competências socioemocionais, eu pensei, a gente tem que aprender a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. A gente tem que aprender a conviver, porque nem todo mundo está bem, né? Tem pessoas estressadíssimas, tem pessoas assim, né? A gente acompanha, né? O número, né, de violência doméstica aumentou, tanto que inúmeras empresas têm apoiado, né, o combate realmente, né, a essa questão. Os condomínios hoje são obrigados, né, a fazer denúncia. Então, assim, é porque tem muita gente que não está bem. Então, aprender a conviver, aprender a fazer, a gente tem que fazer outras coisas, né? Então, a gente tem que repensar a forma de fazer. E a gente tem que aprender a conhecer, né? Aprender sempre, né? Então, é a chave para essa situação. Então, eu vou falar um pouquinho da questão, né, do cérebro, para a gente entender como que a gente aciona para que a gente tenha mudança para aprender, né? Então, vai valer aí o aprendizado. Então, eu vou pegar a minha mão aqui e a minha mão vai representar, né? Eu aprendi recentemente isso, né? Vai representar o cérebro. Então, aqui, essa parte, né, do meu braço, aqui do meu antebraço, ele vai representar a parte mais primitiva do cérebro, que é essa parte que vem aqui. É a parte mais primitiva. E essa parte aqui é chamada de sistema reptiliano. Ou seja, é o sistema mais antigo que tem. É o instinto. Instinto, isso, Rô. É assim, aquela coisa automática. O réptil, né? Reptiliano por quê? Os répteis, eles só têm essa parte do cérebro. Eles não têm um cérebro trino, só ser humano, né? Então, os répteis ficam... Os mamíferos ainda têm a parte emocional do cérebro, que eu vou explicar, mas os répteis não. Então, qual que é a tendência de um réptil? É atacar. Se ele se sentir ameaçado, né, ele ataca. Então, essa parte do cérebro é chamada de reptiliano. Então, assim, ela reage à ameaça. Então, o que que faz? Ou a pessoa luta, vai para cima, ou a pessoa foge, ou a pessoa se finge de morta. Isso aqui é pior. Eu também, isso que eu pensei, eu falei assim, acho que se fingir de morto é pior, né? Porque assim, fugir pelo menos está tomando uma atitude, né? E atacar está tomando uma atitude, mas se fingir de morto, como se nada estivesse acontecendo e não querer mudar, é complicado. Então, perante vamos pensar assim, a um problema, a um desafio, é o momento que a gente está vivendo, ou a gente luta, né? E eu creio que cada um que esteja, né, nessa live está lutando, né? Por isso que está aqui, né, para fazer uma troca conosco, então eu entendo que está lutando. Fugir, fingir que não está acontecendo, não adianta nada, né? E se fingir de morto, pior ainda, né? Ainda pode ser enterrado, ainda Covid-19, né? Não dá, né? Então, é uma situação muito complicada. A gente tem que reagir. Então, esse é o primeiro sistema, né? A parte mais primitiva. Aqui na mão, essa parte aqui, vamos pensar assim, é o sistema límbico, que é o sistema emocional. E também é conhecido como sistema mamífero,
né? Então, os mamíferos, eles têm essa parte reptiliana e tem essa parte emocional. E a gente vê mesmo, né? Quem tem pets, né? A gente vê o quanto eles, né, são emocionais. A gente vê histórias de golfinhos, de cachorros, enfim, o quanto eles demonstram emoção, né? O quanto são emocionais. E aí o que acontece? Né? Aqui está todo um núcleo, né? Inclusive, né, a memória, né? Que é o hipocampo, está toda a memória. Então, a memória ela está centralizada nas emoções. Olha que interessante, na parte do cérebro das emoções. Então, as vivências negativas acabam pesando. E aí a gente tem, né, várias partes do cérebro que no momento, né, não vale a pena comentar, mas toda a parte emocional está aqui, nessa parte do cérebro. E a terceira parte, né, do cérebro, que é essa parte aqui, eu fecho a mão aqui porque ela é a cobertura, que é o neocórtex, né? O córtex é o sistema, terceiro sistema. Então, nós somos triunos, né? O cérebro é trino. Olha que tremendo. Interessante. E essa parte nova é a parte que se desenvolveu, né, mais recente. E ela se desenvolve. A gente vê as crianças, é inacreditável. Né? O Alex que trabalha comigo, você lembra dele, né, Rô? Ele teve um bebezinho, tá com 6 meses. E ele abaixou no celular uma bateriazinha para tocar. Ele falou que ele pegou aquele negócio que é o celular, pegou e o bebê lá batendo. Ou seja, quem ensinou, né? Já vem de fábrica. Então, assim, o nosso cérebro tem se desenvolvido. Cada geração tem se aperfeiçoado. Cada geração tem herdado mais potencial, mais capacidade. E a chave, né? A chave está exatamente em a gente entender como que a gente aciona essa parte do cérebro, né? Racional, que é o cérebro, que é essa parte aqui. Então, é bem interessante que eu gosto disso, porque assim, aqui tem que dominar. Então, a gente vê que aqui o braço meio que ele comanda o movimento, ou seja, a reação. E aí a nossa emoção, ela precisa estar protegida pela nossa razão. Sensacional. Não é fantástico? Sensacional. Eu já fixamos reptilíquico, emoção e o que dá para desenvolver. Isso. Então eu posso desenvolver, né? Aperfeiçoar sempre. E é interessante que eu tento colocar a emoção aqui para fora, eu não cubro todos os dedos, não dá. Agora aqui não, eu consigo ter movimento. A hora que eu preciso ter só emoção, eu tiro, né? Ou seja, né, eu consigo fazer a gestão do meu cérebro. Sensacional. Né? E isso é importante, porque assim, aprender, a gente tem que decidir que a gente quer aprender. Porque vai ter dificuldade muitas vezes. Né? Como diz a minha amiga Rô, a gente não tira 10 em tudo. Né? É verdade. A gente não tira 10 em tudo. Né? Mas assim, a gente precisa às vezes tirar 6 para passar, depende, 7. Então, essa questão é muito importante a gente entender como que a gente ativa a nossa razão para que a gente possa ter melhor desenvolvimento, melhor controle. E assim, a parte do neocórtex, ele é formado por lobos, que a gente chama, ou regiões. Então, assim, tem a região, né, parietal, que é responsável pela dor, pelo tato, né, pela gustação, pela temperatura, pela pressão. E, assim, elas produzem, né, sensações gustativas. E também está relacionado à lógica, à matemática, que é a pura razão. Aí tem uma outra região que é a temporal, né?
que é relacionada com o sentido da audição e, assim, para capacidade de reconhecer tons, intensidade de som, enfim, ela trabalha nesse processamento, né, daquilo que a gente ouve para processar para uma memória. A gente às vezes escuta uma música e lembra uma sensação. Verdade. Então, essa parte leva, né, processa esse som para a memória. Tem a parte frontal, que ela é responsável pelo pensamento, pelo planejamento, pela programação. E assim, ela faz uma mistura, né? Ela pega as necessidades individuais, ou seja, ela pega aquilo que a emoção tem, que a nossa emoção tem, e decodifica essas emoções, as necessidades, né? Para poder raciocinar e planejar. Tem uma outra parte que é occipital, que é pela informação visual. Tem outra que é a límbica, né? Que é pelo comportamento emocional, sexual, e processamento da memória também. Então, tanto a límbica, né, quanto a frontal processam a memória, né? Processam a memória. E aí o que acontece? Só essa parte nova do sistema neocórtex que é capaz de abstrair e gerar invenções, criar. Então, se a gente não ativa essa parte do cérebro, não virão novas ideias. Isso mesmo. Não vai emergir novos aprendizados, o que eu tenho que aprender, como que eu tenho que me reinventar. Né? Essa live é uma reinvenção das ciclos, né? É verdade. Ou seja, está trazendo novos conteúdos, novos profissionais, fazendo de forma diferente. Né? Então, assim, usou, né, o neocórtex para poder trazer bastante, né? Para poder trazer essa reinvenção. E isso a gente tem que fazer praticamente todos os dias nas nossas vidas. E assim, tem gente que tem uma percepção, fala assim, eu não estou sentindo. Não vai vir o sentimento, vai vir pela razão. Vai vir pela razão. Então, assim, é buscar conhecimento, é buscar planejamento, conversar com pessoas. É isso que vai, e por isso a importância das competências, das habilidades socioemocionais. Porque, assim, a gente não tem tudo. Verdade. Porque a gente precisa um do outro. A gente precisa se relacionar. Imagina assim, se Deus tivesse dado tudo para todo mundo, não ia ter graça. A gente precisa um do outro. Nós somos seres relacionais. O ser humano é um ser relacional. Porque ele tem emoção. Né? A gente não vê lá, apesar de a gente ver um monte de crocodilo junto, mas eles, assim, não parece uma família, né? Parece uma turma. Né? Boa. Um grupo. Parece, né? E estão lá disputando, né? Quem se alimenta primeiro ali. É diferente, né, dos mamíferos, que a gente vê. Outro dia, não sei se vocês viram um vídeo de Santos, foi acho que 23 lá de julho agora, golfinhos. Muitos golfinhos juntos ali. Foi muito legal, assim, em Santos. Então, assim, eles andam, né, em família, em turma, né, em time, por causa da emoção. Então, nós somos seres relacionais, mas precisamos ativar essa parte racional para poder ter uma reinvenção, né? E o que acontece? Assim, a gente não domina situações externas. E a gente está vivendo essa pandemia e com a convicção, né? Se eu já tinha certeza disso, agora, né? Não tenho dúvidas. Então, a gente não domina nada que é externo. Nada. Mas eu escolho como eu vou reagir. Como assim? Repete. Desenha, Clau. Desenha, né? Devia, né? Se desenhar aqui na parede, não me engana. Mas assim, a gente não controla. A gente não controla o externo. Mas a gente decide
como a gente vai reagir frente à situação. Então, por exemplo, eu fiquei 4 meses em home office, né? E agora já voltei para o escritório, estou um dia apenas em home office. E aí eu decidi, eu tinha acabado de mudar para cá, né? Eu mudei praticamente em fevereiro, né? Um pouquinho antes, né, de tudo acontecer aqui, né? Pelo menos da comunicação da situação. E aí eu decidi assim, vou trabalhar em home office, mas vou me organizar para fazer ginástica, vou me organizar para ajudar, né? É um condomínio aqui, antigo, tem vários idosos aqui. Então, eu me voluntariei para recolher o lixo deles. Né? Então, eu recolho o lixo deles, eu faço compra para uma idosa, né? Que assim, foi um presente na minha vida. Um presente, né? Eu perdi minha mãe e Deus me mandou, sabe, um presente, né? Lógico que não é alguém que substitua a minha mãe, né? Porque as pessoas são diferentes. Mas Deus me mandou um presente. Então, eu decidi não ficar fechado no meu mundo, apesar que eu estou fechada, né? Está no mundo, né? Como que eu posso me relacionar? E assim, eu recolho lixo aos sábados. Porque mesmo em home office não dava, né? Para eu parar uma reunião, para eu deixar de fazer alguma coisa para recolher o lixo. Então eu me comprometi na escala de sábado. Aí o que eu faço, né? Eu ligo para todas elas. Elas já sabem, porque já faz 6 meses que a gente está nessa situação, elas já sabem, né? O horário de que a gente recolhe o lixo, né? De terça, né? De segunda, quinta e sábado. Então, assim, todo mundo já sabe. Mas eu ligo para cada uma delas, converso com elas. Então, assim, a maioria, exceto essa vizinha que Deus mandou como mamãe, as demais eu não conheço. Não sei como são fisicamente nada. Mas eu sei várias coisas sobre elas. Né? Então, eu decidi conversar com elas, pergunto como está a família. Uma delas tem uma filha médica, né, que sofreu um acidente, está com um colete, mas teve que ir para frente, né? Atender num hospital, enfim. Então, eu decidi me tornar útil. Porque à medida que eu vejo, né, que as pessoas precisam da minha ajuda, eu não fico centrada em mim. Verdade. Pensando assim, caramba, eu tô aqui presa, tô perdendo não sei quantos, né, meses da minha vida. Não, né? Então, eu não mudo a situação. Mas eu escolho como eu vou reagir. E aí, o que acontece? À medida que eu mudo, o outro muda também. Verdade. Aí, o que aconteceu? Eu fui no sábado passado, retrasado, fui recolher o lixo em um dos andares. Aí, uma pessoa abriu a porta. Aí, ela falou assim: Ah, você que é voluntária, eu queria te conhecer. Ela não era uma pessoa de risco, nada. Eu queria te conhecer, né? Que bacana a sua atitude, né? De recolher o lixo, enfim. Tipo assim, ficou admirada, né? Porque eu decidi, né, recolher o lixo, né? E tem muitas pessoas aqui, né? E foram poucas pessoas que, né, se voluntariaram. Então, essa decisão de como reage, a gente muda, né? E a gente faz o quê? Contagia outros a mudarem. Provavelmente, né, alguém tenha pensado assim, né? Poxa, vou me candidatar para recolher lixo. Aí até o pessoal, qual vai ser o modelito para recolher o lixo hoje? O pessoal brinca, né? A gente tem um grupo de voluntários, né? Qual o modelito, né? E uma põe luva lá, as coisas todas. E assim, talvez uma próxima vez, espero que não tenha, mas assim, ou numa outra necessidade, né? A pessoa se dispõe a ajudar. Então, a nossa atitude muda o outro. E a gente tem que sempre pensar nisso. Tem reflexo. Aquilo que a gente faz vai refletir, vai refletir, vai refletir sempre, né? E assim, é natural que todos nós sintamos medo. É natural, porque tá onde? O medo tá aqui. Uhum. O medo é uma proteção. Se eu não sentir medo, uma criança que não tem medo, ela
ela não tem noção de altura, ela não tem noção do perigo, não é? De pôr a mão no fogo, de encostar no fogão quente. Então, assim, o medo é um instinto que está nessa parte reptiliana do nosso cérebro e é necessária como proteção. Então, em alta dose, bacana. Não. O medo é só para nos proteger. Ele não pode ser em alta dose. E assim, o oposto do medo é a irresponsabilidade. Então, assim, na medida que eu não tenho medo de altura, na medida que eu não tenho medo de um farol fechado e cruzo o farol, é irresponsabilidade. O oposto do medo é irresponsabilidade. Mas o contraponto do medo é a ousadia e a coragem. É o que equilibra. Então, assim, eu decido equilibrar, fazer um contraponto entre eu ter medo, é razoável, né? Então, eu vou pensar assim, vou fazer um novo negócio, vou entrar com uma nova linha de negócios. Eu tenho que ter um medo, eu tenho que entender que tem risco. Eu não posso achar que não tem risco nenhum. Tem. Mas aí, né, eu balanceio isso, né, com a ousadia e com a coragem. Então, é fundamental eu entender. Então, qual que é a atitude que eu tenho que fazer? É a atitude do quê? De ativar a luta. Então, a gente pode lutar, a gente pode fugir e a gente pode se fingir de morto, né? Sensacional essa questão de ativar a luta. Sensacional. Que é a coragem. E assim, não é fácil ter coragem em algumas situações. Dá medo Né? ter coragem, né? Oi? Dá medo Oi? ter coragem. Dá medo ter coragem, porque assim, você fala, poxa vida, eu vou usar, vou, né, fazer uma coisa nova, a gente vê coisas novas aí que não deram certo, mas tem muitas coisas novas que deram, né? Então eu tenho que fazer esse contraponto, eu tenho que decidir ativar essa luta e não fugir e nem tampouco se fingir de morto nesse momento. Não dá, porque é muito risco. Porque a gente precisa se relacionar, precisa interagir, se fingir de morto nesse momento, só vai levar para uma depressão, né? Só vai levar para várias enfermidades emocionais, mentais, né? Então eu tenho que decidir lutar. E assim, o primeiro passo que a gente tem que conhecer é que medos a gente tem. Uau. Então, cada E pro um tem um tipo de específico, né? medo. E pro É específico. específico. Verdade. Então, assim, a gente tem que se perguntar, né? Poxa, que medo eu tenho. Se a gente não souber responder, pergunta para as pessoas que você ama, para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que convivem com você. Qual que é o medo que você tem? Então, essa questão do autoconhecimento, na semana que vem, né? Vai ser falado bastante sobre isso, mas é muito importante a gente conhecer quais são os nossos medos. É fundamental. Então, a gente tem que se perguntar para poder descobrir essa resposta. E aí, como que a gente luta? Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de escuro, ela vai ter que lutar, vai ter que enfrentar. Não adianta o pai, a mãe apagar todas as luzes. Vai ter que ser um processo de pouco a pouco, né? Então, diminuir a luz, deixar só um abajurzinho, ficar junto com a criança, tal, até o ponto de apagar completamente a luz. Então, assim, vamos brincar de colocar máscara para dormir? Cria máscara, né? Desenha com a criança, borda, pinta, faz uma máscara customizada, né? A gente já tem uma máscara aqui, outra aqui, customizada, né? Uma máscara de super-herói para dormir. Ou seja, vai vir uma ideia criativa até essa criança se incomodar com a claridade na hora de dormir. Ou seja, superar essa situação. E assim a gente tem que fazer, né? Porque nós
temos que entender assim, que a ter a consciência já ajuda bastante, já ajuda. E esse enfrentamento, né, ele é necessário e cada um vai ter um tipo de enfrentamento. Às vezes aquilo que vai funcionar para mim não vai funcionar para a Rô, não vai funcionar aí para Ana Maria, que eu vi que ela está aí, para o Matheus, não vai funcionar. Mas pode ser que funcione para outras pessoas. Vai dar certo. Então a gente tem que saber. E o que é importante? A gente tem que decidir mudar o que precisa ser mudado. Não precisa mudar tudo. Boa. Às vezes é uma... Essencial, né? Isso, porque assim, imagina, fazer tanta mudança, né? O maior medo, né? Assim, essa coisa da mudança, né? Da transformação, né? E a gente está falando sobre transformação. Então, assim, a gente tem que decidir racionalmente o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar que vai me fazer ganhar o jogo. Perfeito. Não preciso mudar tudo. E assim, eu tenho, né, que pautar as minhas decisões nos meus valores. Uau. E não nas minhas crenças. Assim, valor, ele é atemporal, ele não tem cronologia. Por exemplo, eu tenho um valor. Para mim, eu acredito na soberania de Deus. É um valor para mim. Também acredito. E aí, o que acontece? Não importa o tempo, eu sei que ele é soberano. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Para mim, isso é um valor. Ele é atemporal. Então, eu posso... Né? Inegociável, né? Isso, a gente não negocia. Ele é um valor, né? O nome já diz, né? Ele vale e não dá para negociar. Só que o que nos limita são as nossas crenças. E não está vinculado à fé, tá? Crenças. São situações que nós vivemos no passado que nos limitam. Então, assim, a gente fez alguma coisa que não deu certo. Acontece muito com o idioma, né? A pessoa vai estudar, não deu certo, ela tem uma crença limitante que ela não tem capacidade para aprender um novo idioma. É uma crença limitante, ela está apegada ao passado. A memória, ela está aqui na emoção. Eu tenho que decidir. A dela puxa para baixo, né, Cláudia? Isso. E os valores, eles permeiam a emoção e a razão. Eu decido acreditar na soberania de Deus, nesse exemplo do valor. Eu decido. É pela minha razão. Então, essa questão, né, para eu poder mudar, eu preciso me desvincular de crenças limitantes, de que eu não sou capaz. Às vezes foram palavras lançadas por pessoas revestidas de autoridade nas nossas vidas, né, por pais, mães, avós, professores, que assim, na falta de conhecimento, lançaram palavras que nos limitaram. A gente se sentiu incapaz. Tem gente que se sente totalmente sem talento, e não é verdade. Então a gente tem que romper essas crenças que nos limitam e a gente tem que fazer um questionamento. Que crenças eu tenho? Como eu creio em mim? Então um dos caminhos é o autoconhecimento. Então assim, do que eu sou capaz? E aí eu tenho que ter clareza daquilo que eu posso, daquilo que eu sou boa e daquilo que eu não sei. Daquilo que eu não sei, eu vou pedir ajuda. E aí o outro vai me complementar. Porque eu tenho as minhas limitações, mas eu não posso ter minhas crenças limitantes, porque elas me impedem de agir. De lutar, porque eu acho que eu não tenho capacidade. Então eu tenho que entender quais crenças eu tenho. Mulheres, né, um pouquinho com mais idade, têm crenças limitantes.
de que não pode dar certo profissionalmente, não é verdade? É verdade. Hoje a gente está num mundo diferente, mas as mulheres, um pouquinho, né, com um pouco mais de tempo, né, com um pouquinho mais de idade, acham que não podem ser bem-sucedidas. E aí, qual que é a crença que elas têm? Elas se auto-sabotam. Porque se for bem-sucedida, então ela acredita nessa crença limitante. Não pode. Tem que tirar essa crença limitante. E aí, o que que é importante, né? Nós termos clareza, né? E a Rô fala muito de propósito, né? É verdade. Nós temos que ter clareza do nosso propósito, né? Por que que nós existimos? E a chave, né? O segredo é a gente ter um propósito que seja sustentável. Ou seja, o nosso propósito precisa ser útil para alguém. Então, o que aconteceu? Eu tenho dons. Cada um tem dons, cada um tem habilidades, né? Pode dar um outro nome. À medida que eu pratico essa habilidade, né, esse dom, eu lapido esse dom e ele vira um talento. E a prática não vem, a gente não vai aperfeiçoando pela prática, né? Às vezes a gente começa a cozinhar com receita. Depois a gente vai no olho ali e já sabe fazer, depois inventa, cria novas coisas. Ou seja, né? Aquele dom ali lapidado virou um talento, né? E a gente tem grandes chefes aí, né? Famosos, né? Porque deixaram um dom virar um talento. A E excelência é um hábito, né? é um hábito, exatamente. É um hábito. É um hábito. E assim, como que a gente pode colocar nesses dons em prática? Por meio de habilidades socioemocionais. Perfeito. Porque à medida que eu tenho um propósito, né? E eu tenho um dom, esse dom tem que ser útil para alguém, não apenas para mim. Além Porque de. eu sou um ser relacional. Eu preciso me relacionar, preciso interagir com as pessoas. E à medida que eu coloco em prática, eu estou aperfeiçoando, eu estou tendo talento, estou multiplicando esse talento. Multiplicando E citocina, serotonina. perfeito. Exatamente, está lá multiplicando. E assim, é incrível o bem-estar que vai gerar. Verdade. O equilíbrio. Isso vai gerar um bem-estar, vai gerar um equilíbrio, uma realização. Aí você fala assim, poxa, quanto você ganhou nisso? Às vezes nada. Mas o fato de eu ter me realizado ali, aquilo gera uma gratificação, gera, né, até a dopamina ali, né, um sistema de recompensa, gera ali muita satisfação e bem-estar. Então, o que que é importante, assim, a gente tem uma capacidade quase infinita de aprender. Eu não sei se é infinita, porque assim, ninguém mediu isso, né? Me fala o tempo aí, Rô. Isso. Mas 3 minutos. Claro, a gente não quer deixar você ir embora, mas você vai voltar. Vai dar bem, mas tá uma Vou delícia. Tem uma voltar, pergunta qualquer coisa também, depois eu continua o respondo. assunto. Então, eu vou falar assim, rapidamente, em 3 minutos, de algumas aqui, essas habilidades socioemocionais que eu separei. A primeira, que eu acho que é fundamental, é a autorregulação. Que é o quê? Saber identificar e lidar as nossas emoções. Fazer esse equilíbrio, Rô. É dominar o sistema reptiliano. Verdade. Então, assim, eu saber, né, que a emoção, aquilo é algo fisiológico, eu vou sentir. Então, assim, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir alegria, que são coisas automáticas, né? Perfeito. Vem de estímulos externos ali, ou quando eu visito uma memória. Então, agora, eu decido escolher como que eu vou sentir aquilo, que peso que eu vou dar. Então, essa questão da autorregulação é fundamental. Pensar na balança, no equilíbrio. A outra
competência, né, socioemocional é o autoconhecimento, que vai ser falado na semana que vem. Então, na semana que vem, virão várias dicas sobre autoconhecimento que vão ajudar nessas competências socioemocionais. Então, eu tenho que saber quais são as minhas emoções, eu tenho que saber quais são os meus valores, meus talentos, minhas limitações, e vai ser falado muito sobre autoconhecimento. Então, autoconhecimento é uma competência socioemocional, assim, poderosa. A outra é a habilidade de relacionamento. Então, é assim, é construir relacionamentos que sejam positivos, não tóxicos. Relacionamentos positivos. Meu relacionamento com a Rô é positivo. Às vezes eu fico dias sem falar com ela, mas quando eu falo, parece que a gente se viu ontem. Relacionamentos positivos e que sejam pautados na confiança em nós mesmos e nos outros. E também a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar em time. E também a resolução efetiva de conflitos. Então, por exemplo, vamos supor que a Rô falou, poxa, Cláudia, você pôs uma camisa preta, caramba, tinha que ter dado cor para essa live. Né? Eu tenho que encarar isso bem. Poxa vida, é melhor estar com uma outra cor? Bacana, na próxima eu venho com uma outra cor. Né? Ou seja, resolver a situação, não gerar um conflito. Então, é uma competência socioemocional muito importante. A outra é conhecimento social. Ou seja, é demonstrar empatia cognitiva. Aqui, ó, do meu neocórtex. Eu tenho que acionar o meu entendimento. Então, eu tenho que pensar assim, ó. O que será que a Rosana está pensando? Por que será que a Rosana... O que fez a Rosana agir daquele jeito? O que será que passou na cabeça dela? Ou uma empatia cognitiva. Porque teve um motivo para ação. Então, por que será que a Rô agiu daquele jeito? Então, é esse conhecimento social. É uma tomada, né, de perspectiva de forma racional. Fazer leitura de contexto. Fazer leitura da linguagem usada. Fazer uma leitura do comportamento. Né? Eu tenho que usar do meu racional para fazer essa leitura. E a última que eu separei são inúmeras, tá? Mas separei só algumas. É decidir, né, sobre decisões responsáveis. Eu coloquei aqui. Que é decidir sobre atitudes pessoais e sociais baseadas, né, em conceitos éticos e construtivos. Né? Então, eu tenho que tomar uma decisão sempre responsável. Então, assim, são algumas, né, competências socioemocionais. E, assim, existem inúmeras, né? A literatura é bem ampla, que vale a pena eu praticar. Então, se eu praticar essas 5, autorregulação, o autoconhecimento, essas habilidades de relacionamento, conhecimento social e essas decisões responsáveis, vai ser um super aprendizado e eu vou evoluir, vou crescer e vou me desenvolver, Rô. Olha, tremendo, a gente tem que correr para poder salvar isso tudo, porque a gente quer ver de novo. Semana que vem, a doutora Miriam falará para nós sobre autoconhecimento. E a Cláudia volta nas outras 2 terças-feiras, porque nós vamos completar esse ciclo que é libertador. Nós chegamos à conclusão aqui na Ciclo, que agosto é o mês de liberar o potencial que está em você. E nós estamos aqui liberando a ocitocina, porque o nosso potencial também está sendo expandido. Cláudio, um beijo no seu coração. Eu vou correr para conseguir fechar, senão o Instagram nos... Gente, muito obrigada. Beijo a todos.